Continuando com o que aconteceu no capítulo ou vídeo anterior, depois que o Sr. Shu venceu o leilão do instrumento, a garota que estava competindo contra ele sai da sala chateada, mas o Sr. Shu abraça seu instrumento enquanto canta sua alegria por finalmente consegui-lo. Enquanto o homem que vendeu canta de alegria porque ficou rico, Shu abraça Feng e agradece por ajudá-lo, dizendo que agora pode chamá-lo de irmão. Qing diz que está confusa com o tratamento dele para com Feng, mas seu avô responde rindo que não importa. Então Shu pergunta a Feng quando ele será capaz de consertar seu instrumento, ao que Feng responde que é um processo longo e levará alguns dias, pedindo para que Qing o envie na sexta-feira. No dia seguinte, Shao conta a ele que o acidente do rapaz loiro que os perseguiu foi considerado apenas um acidente de carro, então ele bebe água e diz que espera não ter outro problema desses, para não ter outro problema desse tipo. Então está claro que ele precisa melhorar sua condição física para conseguir praticar as 9 celestiais e avançar para o próximo nível de cultivo. Mas nisso sua atenção é chamada para ver novamente o velho que ele já tinha visto alguns dias atrás meditando e treinando. Quando estava prestes a se aproximar para falar com ele, um rapaz se aproximou por trás dele e, sem dizer olá, ataca Feng. Embora ele consiga perceber o ataque repentino e consiga desviar do chute, então ele ordena que o agressor revele sua identidade. Embora o reconheça como um artista marcial, e nesse momento o rapaz atacaria novamente, com a diferença de que ele já estava preparado. Então ambos colidem seus punhos, criando uma onda de choque, que acaba empurrando o agressor para trás. No entanto, Feng ainda se pergunta quem é o agressor, já que seu punho foi bastante poderoso. Mas do nada uma garota se aproxima por trás dele e grita para ele parar de intimidar Men Ying, então ela tenta chutá-lo. No entanto, Feng desvia dos golpes como se nada fosse, a garota aplaude sua coragem e tenta chutá-lo novamente. No entanto, ele consegue bloquear a perna dela e, com o rosto furioso, toca nela alegando que ela é muito fraca. E seguindo isso, ele a carrega nos braços e começa a zombar, então ela exclama para colocá-la imediatamente no chão, isso também surpreende o rapaz. Mas o velho que meditava tranquilamente interrompe a briga alegando que possivelmente tudo é um mal-entendido, então Feng pergunta se talvez se conheçam e então solta a garota. Ele comenta que ela é sua neta, Wei Xiaoxi, e ele é Wei Shanlin, implorando que ele o perdoe se o ofendeu. Então ele pergunta confuso por que o rapaz atacou Ying, então Shanlin responde que é porque sua neta sempre o acompanha nos treinos todas as manhãs e Ying é responsável por protegê-los. Então, quando ele a viu se aproximando, achou que ela tinha mais intenções, então Ying se sente orgulhoso, então Xiaoxi o repreende por tê-la deixado cair de propósito, então ele pensa que não é uma boa pessoa, mas Ying diz que ele é um artista marcial. Essa premissa surpreende a garota, e Ying alega ainda que consegue sentir que seu nível está acima de sua força. Então o velho vem e comenta com ela que acredita que ela tem um futuro promissor, então ele gentilmente pergunta seu nome. Então Feng se apresenta e pergunta se ela está praticando alguma técnica para o coração. O velho reconhece Feng como um artista marcial, então revela que ele de fato está praticando uma técnica para seu coração, porque ele quer controlar a doença que ameaça seu próprio corpo, embora isso só o ajude um pouco. Nisso o velho começa a tossir sangue, deixando todos assustados e alarmados. A garota está assustada, exclamando que a doença de seu avô acelerou, então ela pede a Ying para ir buscar remédio. Embora Feng os interrompa dizendo que é tarde demais, a garota fica zangada e o manda calar a boca e cuidar de sua vida. Então ele afirma que atualmente é o único que pode salvar seu avô, mas se ela não acredita nele, então pode deixar para lá, então Ying aconselha ouvi-lo, pois ele é muito forte. Além disso, ele levaria mais de 10 minutos para ir e voltar com o remédio, então seria tarde demais. Então Xiaoxi implora a Feng para salvar seu avô se ainda puder, então ele comenta que não deixará mais nada acontecer ao seu avô, enquanto em sua mente ele se alegra pela sorte do velho em ter alguém como Xiaoxi em sua família. Então ele faz um pequeno exame para analisar seu problema, então quando começa a tratá-lo, o velho começa a tossir. Quando o velho reage, a garota o abraça chorando e diz que estava preocupada com ele, então Shanlin responde que já está melhor, então quando ele se levanta, agradece a Feng por salvar sua vida.
Mas Feng revela que pode realmente curá-lo de sua doença para sempre, então o velho responde surpreso que ele não deve brincar com isso e sabe que sua vida está prestes a acabar. Ele está ciente de sua situação. Ao que Feng reafirma para ele que não está brincando com ele, que pode curá-lo, mas ele terá que cooperar com ele conseguindo algumas ervas para ele e com isso ele criará uma poção medicina com a qual ele poderá curar a doença do velho. Ele pede a Ying que não seja tão educado ao falar com ele, que isso o deixa desconfortável por ser mais jovem, embora Ying aceite sua ordem, ele ainda fala com ele respeitosamente, então ele fica desconfortável e pede a ele para fazer como ele deseja. Então depois de escrever, ele pede a eles para levarem o avô para descansar e quando eles tiverem reunido as ervas, entrem em contato com ele no número que ele deixou anotado no papel então ele informa que vai se retirar. Isso é o suficiente para Ying reconhecê-lo como um mestre, mas Xiaoxi pergunta se ele é mais forte do que seu mestre, ao que ele responde que não sabe ao certo, pois não lutou com toda a sua força em sua luta recente. Mas foi o suficiente para fazê-lo recuar, e para testar sua força, seu mestre e Feng devem ter um confronto. Um dia após a escola, Feng e seu melhor amigo foram a uma academia, no entanto, seu amigo ficou perplexo por ele tê-lo convidado para um lugar tão prestigioso, onde ele ouviu dizer que havia muitos bons treinadores e treinadoras bonitas. Então Feng o chama de porco. Quando ele entra, o garoto fica surpreso ao ver as curvas, os melões e as defesas traseiras, então ele se sente no paraíso e começa a ter um sangramento nasal e exclama que ele adora aquela academia. Mas alguém se aproxima dele e pergunta ameaçadoramente o que ele estava olhando e se ele queria apanhar. O amigo de Feng enfrenta o cara, questionando se ele o incomodou ou disse algo a ele, então o cara o pega pela camisa e o levanta. Ao mesmo tempo, ele confessa que a mulher que ele estava olhando era sua esposa, e como ele é um estudante de alto nível de uma escola de artes marciais, ele diz ao cara que ele vai eliminá-lo. Ele ao saber disso, o amigo de Feng pede a ele para se desculpar, que ele estava totalmente errado, mas o cara reca o braço e comenta que agora ele sabe por que será espancado e não terá objeção e que ele vai bater nos dois por seu erro. Mas Feng segura o braço dele e, irritado, menciona que ele está indo longe demais. No entanto, seu amigo o impede, afirmando que eles estão prestes a fazer um exame importante, e ao se envolverem em uma briga, eles não serão capazes de fazê-lo e se arrependerão. Convencido disso, Feng o deixa ir, então a garota do cara flerta com ele dizendo que eles deveriam ir para a piscina e nadar por um tempo, mas o cara menciona que eles ainda têm tempo, então Feng pede a eles para sair dali e deixá-los treinar. Essas palavras irritam o cara da academia, e ele alega que agora ele realmente o fará pagar e sofrer as consequências, então eles se aproximam um do outro e Feng o provoca. Então o cara avança para tentar acertar Feng, mas ele com um chute desvia o braço do cara surpreendendo-o e não apenas isso, aquele golpe faz suas pernas falharem. Então Feng zomba da escola em que o cara estuda e o zomba, humilhando-o, então o cara se joga em cima de Feng, mas ele só consegue desviar dele sem qualquer dificuldade, envergonhando o cara. Então ele exclama que agora é a vez dele e se lança contra ele chutando-o no rosto e depois na perna, fazendo-o cair, então ele começa a zombar e humilhar o cara. O mais surpreso é o amigo de Feng, que não consegue acreditar que seu melhor amigo se tornou tão poderoso, então ele entende de onde vem sua maneira superior de agir, então ele acha que ele está escondendo muitas coisas dele, então ele terá que interrogá-lo. O cara humilhado pede ajuda à sua mulher para ajudá-lo a se levantar, mas ela acaba afundando ele ao dizer isso. Se ele sendo tão forte não conseguiu derrotar um simples estudante, ninguém poderia ajudá-lo, então naquele instante ela o quebra, porque depois disso não haverá mais felicidade. Depois disso, a garota vai embora e os meninos também vão embora, seu amigo começa a interrogá-lo, mas o cara da academia não ficará com essa vergonha. Então ele os segue para recuperar sua honra e ele chama alguém. Uma tarde durante a aula, Xiao e Feng estavam caminhando juntos, quando seu melhor amigo diz a ele que ele tem sorte de ter uma garota bonita como namorada, então ele enfatiza que eles não são namorados. Eles são apenas amigos, então ele pediu a ele para não sair dizendo besteiras. Seu amigo responde que não dirá mais nada, mas que não será o mesmo para o resto das pessoas que não pararão de acreditar que eles estão em um relacionamento. E precisamente,
Muitos estudantes haviam levantado muitos murmúrios e fofocas sobre o relacionamento muito próximo que Feng e Xiao tinham, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, um cara aponta para Feng e exclama que foi ele, ordenando que o cercassem. Então 3 caras e o cara da academia cercam Feng, então ele se aproxima do cara da academia assim que o vê e começa a zombar que ele escolheu trazer reforço para se vingar. Mas o cara aponta para seu professor que este era o cara que o havia humilhado, então o professor pergunta diretamente a Feng se ele havia batido em seu discípulo, algo que ele não hesitou em afirmar e não hesitou. Então vários dos alunos presentes lá reconhecem os membros da escola de artes marciais e seu professor, porque eles tinham a reputação de serem muito fortes, além do mais os grandes líderes da cidade o respeitavam. O mestre do cara loiro se exibe e alega em poucas palavras que fará pagar 10 vezes pior a pessoa que tenha machucado ou humilhado qualquer um de seus discípulos, então Feng o provoca perguntando se ele realmente pensa que é o melhor. Então o mestre cai e exclama que fará ele conhecer suas habilidades adotando uma pose de luta, mas Feng não para de fazê-lo se sentir inferior e o provoca para atacá-lo. Então, envolto em fúria, o mestre se lança ao ataque, e Feng colide um dos seus punhos contra as palmas do mestre, então há uma troca de golpes do mestre que são facilmente esquivados por Feng. Mas no final o mestre usa um dos seus cotovelos para conectar um golpe, que, embora ele pudesse bloquear e fazer o mestre recuar ao tentar atacá-lo, ele reconhece que o mestre tem sim força, porque seu braço foi sentido pelo golpe. Feng pergunta a ele se ele é um mestre de artes marciais chinesas, mas o mestre responde perguntando por sua identidade e se ele é algum tipo de artista marcial, então Feng o provoca convidando-o a continuar com sua competição. Então o mestre fica com raiva e exclama que definitivamente continuará, mas então ele grita desafiando-o a lutar seriamente,